Em agosto de 2025, a maior operação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado já realizada na história do nosso país colocou 1.400 agentes na rua, cumprindo centenas de mandados em 8 estados. O endereço central da operação não aconteceu em qualquer uma das mais de 12 mil favelas do Brasil. Na verdade, boa parte dos policiais subiram elevadores de prédios envidraçados numa das avenidas mais caras do país, a Faria Lima, o nosso centro financeiro. A operação recebeu o nome de Carbono Oculto e, entre outras coisas, estava à procura do dinheiro de 2 homens, chamados Mohamed Hussein Murad e Roberto Augusto Leme da Silva, mais conhecidos no submundo do crime como Primo e Beto Louco. Os dois foram apontados pelas investigações como operadores de um esquema bilionário no setor de combustíveis, ligado ao PCC. O que as autoridades descobriram é que a maior facção do Brasil não estava escondida fora da economia do país. Estava escondido dentro dela, com mais de 1.000 postos de gasolina, que movimentaram 52 bilhões de reais em 4 anos. Uma fintech que tinha rodado 46 bilhões, funcionando como banco. Mais de 40 fundos de investimento com 30 bilhões de reais sob gestão. Um terminal portuário, 4 usinas de álcool e 1.600 caminhões-tanque. Tudo isso em nome de empresas de verdade, com CNPJ, contador e endereço de escritório. Comando Vermelho domina o morro, troca tiro com a polícia, ocupa território, sai no jornal. O PCC é diferente. O PCC quase não aparece. Por quê? É o que nós descobriremos na próxima meia hora. Para entender como o PCC funciona, nós precisamos voltar para o dia 31 de agosto de 1993. Essa aqui é Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Essa é a unidade de segurança máxima que os presos chamavam de Piranhão. Foi aqui, nesse dia, durante um campeonato de futebol entre detentos, que 8 presos firmaram um pacto e fundaram um grupo que receberia o mesmo nome do time em que eles jogavam, o Primeiro Comando da capital. Foram 8 fundadores. Quase 3 décadas depois, 7 já tinham sido assassinados. O 8º, José Márcio Felício, o Geleião, sobreviveu por mais tempo, isolado e jurado de morte. Ele morreu de Covid dentro do sistema penitenciário em 2021. O PCC não tinha a pretensão de ser uma quadrilha de tráfico. O grupo almejava algo além disso, ser um sindicato de presos, e tinha até um estatuto com 16 artigos, um lema e uma regra acima de todas. O irmão que traísse o grupo pagava com a vida. A facção fez o que nenhuma cadeia tinha conseguido até então. Proibiu o estupro, baniu o crack das prisões de São Paulo, impôs ordem onde o Estado tinha desistido de mandar. E, ironicamente, num primeiro momento, o poder público não rejeitou o modelo. No início, o Estado terceirizou a ordem das cadeias para a facção. A paz dentro do presídio passou a depender do PCC. Só que em 2001, esse sindicato de presos parou o estado de São Paulo. 29 presídios se rebelaram no mesmo dia, na mesma hora, comandados de dentro das celas. 5 anos depois, o PCC foi ainda mais longe. De dentro da prisão, mandou a cidade de São Paulo parar, com centenas de ataques em poucos dias, com direito a ônibus incendiados, agências bancárias e ataques a policiais. O comércio fechou e as ruas se esvaziaram. Tudo foi coordenado pelo telefone de dentro das celas. Antes de se transformar no que virou, o PCC aprendeu a controlar a comunicação e a obediência dentro de espaços fechados. O grupo entendeu como coordenar gente espalhada, que um líder sozinho não enxerga. A cadeia foi a escola, mas a especialização não era o crime pelo crime, era a logística. Foi a própria política de segurança que espalhou o PCC pelo país. Entre 1998 e 2002, em nome de enfraquecer o grupo, São Paulo transferiu líderes da facção para presídios de outros estados. No fim, cada transferido fundava uma filial, e a política penitenciária virou o departamento de expansão do crime. Cada liderança levava junto uma coisa que não aparecia na ficha criminal: estatuto, disciplina, reputação, método de julgamento,
rede de contatos. Por isso, até hoje, o PCC não funciona como uma pirâmide, com um chefe controlando cada operação. Funciona como uma rede. Cada operador toca o próprio negócio e fica com o próprio lucro. A cúpula não cuida do caixa de cada um, cuida da regra. E rede não quer dizer bagunça, há um organograma. O PCC se divide em sintonias, que funcionam como diretorias de empresa. A sintonia final, apontada pelas investigações como a instância máxima, a sintonia dos estados e países, responsável pela expansão para fora de São Paulo, a sintonia do sistema, ligada às prisões, a sintonia dos gravatas, dos advogados, a financeira, a do progresso, associada ao tráfico e à logística, a dos ônibus, que organiza transporte de familiares de presos, a da internet, criada para controlar a comunicação e exposição digital. Um organograma da polícia chegou a contar 14 sintonias e 89 líderes. O PCC também criou tribunais do crime, que julgam dívida, traição, invasão de ponto. Para quê? Para dar previsibilidade para o negócio, para proteger a rota. A violência existe, mas é calculada, porque sangue à toa atrai polícia e imprensa. E polícia e imprensa atrapalham o lucro. No PCC, matar demais é mau negócio. E essa rede tinha um caixa comum. Durante anos, cada integrante em liberdade pagava uma mensalidade à facção. Eles chamavam de cebola. O operador continuava dono do próprio negócio, a própria boca, a própria rota, e ficava com lucro. A cebola era outra coisa. Com esse dinheiro, a facção pagava advogado para quem caía, cesta básica para a família de quem ficava preso, o ônibus que levava a mulher e os filhos no dia da visita, e tinha até plano de saúde. Numa fase, custear o tratamento médico dos chefes chegou a sair por R$400 mil por mês. A última cebola conhecida foi de R$850. Parou de ser cobrada em 2020. Mas não por bondade. Segundo o Ministério Público, a mensalidade tinha virado troco diante do que passou a entrar pela cocaína exportada para a Europa. O PCC deixou de ser um sindicato de presos sustentado por mensalidade para virar uma multinacional de exportação. Hoje, o Ministério Público calcula que o PCC está presente em 24 das 27 unidades da federação e em pelo menos 28 países, com mais de 2.000 integrantes vivendo fora do Brasil. Só no Paraguai são quase 700. No total, há entre 32 e 42 mil batizados. Só em São Paulo, de 12 a 15 mil. Quanto o PCC fatura por ano? Ninguém sabe exatamente. O PCC não tem balanço. A conta mais sólida é a do promotor que investiga a facção há quase 20 anos, Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Segundo ele, o faturamento estimado em 2010 era de cerca de R$10 milhões por ano. 9 anos depois, esse número... Essa aqui é Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambai, no Paraguai. Do outro lado está Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Aqui, entre os dois países, não há rio nem muro. Há uma avenida. De um lado se fala espanhol e se paga em guarani. Do outro lado se fala português e se paga em real. Atravessar o país é atravessar a calçada. Isso é o que se chama de fronteira seca. E desde os anos 70 ela serve para a mesma coisa. Passar o que não se pode passar. Cigarro, arma e droga. Quem controla essa passagem, controla o preço das coisas. A cocaína que passa por aqui não é paraguaia. O Paraguai produz maconha. A cocaína vem dos Andes, Bolívia, Peru, Colômbia, os 3 maiores produtores do mundo. Em Pedro Juan Caballero, ela só atravessa. O Paraguai é o tapete de entrada. Daqui a droga sobe para os grandes centros do país e para os portos brasileiros, de onde segue para a Europa. Por décadas, esse corredor teve um dono. Esse cara aqui, Jorge Rafat Toumani. Para os paraguaios, um empresário respeitado, dono de loja, com peso no comércio da cidade. Para os brasileiros, um condenado por tráfico internacional. Na fronteira, o rei. Fornecia cocaína para os 2 maiores grupos do Brasil ao mesmo tempo, o PCC e o Comando Vermelho. E era até então intocável. Ao menos até 15 de junho de 2016. Nesse dia, por volta das 7 da noite,
Rafat deixou a sua loja e dirigiu para casa numa Hummer blindada, escoltado por seguranças armados de fuzil. Num cruzamento do centro da cidade, uma Hilux branca o esperava no semáforo. O banco de trás foi arrancado. No lugar, apoiada num buraco no vidro traseiro, havia uma metralhadora calibre .50. Artilharia antiaérea, feita para derrubar avião. Quando a Hummer se aproxima, a Hilux avança e abre fogo. O blindado não aguenta o calibre. Rafat morre dentro do carro. A morte do rei da fronteira é atribuída ao PCC. A facção não tomou a cidade. Pedro Juan Caballero continuou sendo paraguaia. O PCC passou a controlar o fluxo, a passagem da droga. Na fronteira, 1 quilo de cocaína comprado do outro lado da linha sai, segundo as investigações, por cerca de $2.500. Ainda é um valor barato. Em São Paulo, ele já vale cerca de 4 vezes mais. Na Europa, 10, 20 vezes isso. O produto é exatamente o mesmo. O que muda é o risco embutido. Cada quilômetro, cada barreira policial, cada propina, cada ponto, cada container entre a fronteira e o destino vira custo. E foi isso que o PCC aprendeu a fazer. A facção não descobriu só como vender droga, descobriu como organizar a travessia. Comprar, proteger, transportar, cobrar, punir e garantir que a cocaína continue andando degrau por degrau. Em Pedro Juan Caballero, o dinheiro ainda nasce cru. Mas essa é só a primeira parte da viagem. A partir daqui, o dinheiro começa a subir e a ficar cada vez menos reconhecível. Da fronteira até São Paulo são mais de 1.000 quilômetros. É nesse trajeto que o quilo começa a ficar mais caro, sem que nada mude no produto. Ele viaja escondido, em caminhão de soja, de milho, de cerveja, em caminhão clonado, pintado com a marca de uma distribuidora de energia, motorista de uniforme, em avião pequeno que pousa numa pista de terra no meio de uma fazenda, no estômago de uma mula em cápsulas, dentro de um ônibus, em formiguinhas, com muita gente levando pouco para não chamar atenção, e o mesmo corredor que traz a droga para um lugar leva arma para outro. Em outubro de 2024, numa chácara em Aguaí, no interior de São Paulo, a polícia achou 1,5 toneladas de cocaína em tabletes, pronta para distribuição, e ao lado fuzis com a marca do Exército da Bolívia. Foi a maior apreensão do ano no estado. Era um galpão do PCC. Em São Paulo, uma parte fica, desce para as bocas, para o varejo, para o usuário, mas essa é a menor parte. Pelas estimativas, só cerca de 20% da droga fica no Brasil. O resto segue para o porto, e do porto segue para a Europa. Nesse vídeo, nós já contamos essa história em detalhes. Os rios, as estradas, o porto. Quando a cocaína vira container e some no mar, ela deixa de ser problema nosso. Mas o dinheiro não. O dinheiro volta, e é atrás dele que a gente vai agora. A primeira vez que o Estado brasileiro flagrou o PCC lavando dinheiro em postos de gasolina foi no dia 30 de setembro de 2020. Nesse dia, a Polícia Federal realizou a Operação Rei do Crime, contra o que chamou de braço financeiro de uma facção paulista montado sobre combustíveis. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras detectou mais de 30 bilhões de reais em movimentação atípica numa rede que rodava havia mais de uma década. A operação bloqueou 730 milhões, interditou 73 empresas e apreendeu 2 helicópteros, um iate e 58 caminhões. Esse mesmo padrão foi encontrado por todo o país, estado por estado. Em 2025, a Polícia Federal fez a Operação Tanque, no Paraná, contra uma rede que movimentou mais de 23 bilhões desde 2019, lavando ao menos 600 milhões em recursos ilícitos, e a Operação Quasar, que bloqueou 1 bilhão e 200 milhões. Meses depois, a polícia do Piauí descobriu o mesmo esquema replicado no Nordeste, usando os mesmos fundos e operadores. 5 anos de operações no mesmo setor e o esquema só cresceu.
Quando a Carbono Oculto chegou no ano passado, o Brasil não estava descobrindo o papel do PCC no mercado de combustíveis. Estava reencontrando, muito maior, um padrão que já tinha mapeado e não conseguiu estancar. E por que combustível? Porque o posto de gasolina é quase perfeito para lavar dinheiro. Vende um líquido difícil de medir, recebe muito dinheiro em espécie e está afundado num sistema de impostos cheio de brecha. A Carbono Oculto não achou um posto, achou a cadeia inteira, do começo ao fim. Uma formuladora de combustível, a Copap, uma distribuidora, a Aster, uma transportadora de fachada para blindar a frota, a G8 Log, importação de nafta e diesel, mais de 10 bilhões de reais em 4 anos. Um terminal portuário, 4 usinas, 1.600 caminhões e mais de 1.000 postos em 10 estados. É verdade que os números são de movimentação. Mais de 1.000 postos movimentaram 52 bilhões em 4 anos, recolhendo quase nada de imposto. 140 deles nunca venderam um litro de verdade. E mesmo assim receberam 2 bilhões em notas fiscais. Compras de mentira para empurrar dinheiro sujo para dentro do sistema. Só de créditos de imposto irregulares, a Receita encontrou mais de 8 bilhões e meio. E quem são os donos dos postos? Um levantamento cruzou os sócios dos investigados com o cadastro de postos ativos. Deu 251 postos ligados a 15 alvos. A maioria em São Paulo. Quase metade operava como bandeira branca, sem marca. Entre os maiores, parentes do próprio primo, Mohamed Hussein Morad. Todos negam irregularidade. Nenhuma grande distribuidora é alvo. Uma delas informou ter desligado mais de 100 postos por irregularidades em 2 anos. Para esticar o combustível e pagar menos imposto, o esquema usava metanol, um solvente industrial barato e tóxico, importado e entrando pelo país por portos como o de Paranaguá. Mais de 130 milhões de litros foram desviados em 2 anos. A lei permite no máximo 0,5% de metanol na gasolina. As investigações acharam combustível com até 90%. E o metanol engana, não aparece no teste comum que se faz no posto da Proveta. Passa no teste e corrói o motor por dentro. Para dar nome de produto a esse dinheiro, entrava a Nota Fria, uma produtora de solventes, a Petrodansk, emitiu mais de 10 mil notas fiscais de mentira, somando 1,5 bilhão de reais, simulando venda de nafta para empresas de fachada, abertas em nome de laranjas, muitos deles beneficiários de programa social. Na fronteira, o dinheiro era cocaína. Dentro do Brasil, ele virou nota fiscal de gasolina. Continua sujo, mas já está de uniforme de empresa. E o combustível é só o ramo melhor documentado. Em setembro de 2025, a Operação Sper mirou a célula de patrimônio de um homem apontado como operador do PCC, o Flavinho. Mais de 60 motéis, que movimentaram 450 milhões. Um deles distribuiu 64% da receita bruta como lucro aos sócios. 267 postos, que movimentaram 4 bilhões e meio. Quase 100 lojas de uma mesma franquia. E pelo menos 14 empreendimentos imobiliários em Santos. E o motel tinha um truque fino. A maquininha de cartão era adulterada. O cliente passava o cartão e o dinheiro não caía na conta do motel, caía direto na conta de uma fintech. No caminho apareceram uma Lamborghini, um iate de mais de 20 metros e um helicóptero. Mas a própria Receita estima que tudo isso seja só 10% do patrimônio real dos envolvidos. A lista de ramos é longa. O mesmo promotor já mapeou pelo menos 13 setores da economia formal com presença do PCC. Postos, imóveis, construção, agências de automóveis, casas de câmbio, transporte, igrejas, organizações de saúde, a coleta de lixo de cidades inteiras. E é importante ter em mente que muitas das empresas que o PCC administra não são mais de fachada como no passado. Muitas delas existem de verdade, prestam serviço, às vezes até um bom serviço, ironicamente.
E é dentro delas que o dinheiro do tráfico se mistura com o lucro de verdade. Esse é o salto. O dinheiro grande do crime não está mais na droga. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou quanto o crime organizado fatura em 4 mercados legais que ele infiltra: combustíveis, bebidas, ouro e cigarros. Deu 146 bilhões de reais por ano. O tráfico de cocaína dentro do país, no mesmo estudo, aparece em 15 bilhões. Claro, crime organizado como um todo, não só o que o PCC movimenta, mas tudo isso vale para o PCC também. A droga virou a semente, o mercado formal é a floresta. E onde o PCC entra, ele quebra quem é honesto. Quem vende gasolina de verdade e paga imposto não compete com quem vende gasolina batizada e não paga nada. Somando contrabando, fraude, sonegação, entidades da indústria estimam que a economia ilegal custe ao Brasil mais de 450 bilhões de reais por ano e deixe de gerar cerca de 370 mil empregos formais. É um rombo do tamanho de toda a economia de um estado como Santa Catarina, drenado todo ano. Quando uma facção quebra um concorrente honesto, essa história deixa de ser só um caso de polícia e vira também um problema de economia. E o dinheiro que ele acumula sobe mais um degrau. Sai da empresa e entra na finança. Lavar dinheiro de posto, de motel, de franquia, deixa um problema. Sobra muito dinheiro vivo. E dinheiro vivo demais acende alarme. Não dá para negar que a solução do PCC foi bem sofisticada. No lugar de esconder o dinheiro do sistema financeiro, ele entrou no sistema financeiro. Esse caminho tem algumas etapas. Primeiro, o dinheiro de origem suja entra no posto junto com a venda de combustível. Depois ganha uma nota fria, que diz que aquilo foi uma venda de verdade. Aí, em vez de ir para um banco comum, que é obrigado a comunicar movimentação estranha, ele vai para uma fintech. Na Carbono Oculto, a fintech central se chamava BK Bank, antiga Berlin Finance, sediada em Barueri, na Grande São Paulo. O BK Bank movimentou 46 bilhões de reais sem deixar rastro e chegou a receber quase 11 mil depósitos em dinheiro vivo, somando 61 milhões, coisa que um banco normal estranharia na hora. A fintech se diz autorizada e fiscalizada pelo Banco Central e nega qualquer irregularidade. O truque se chama conta bolsão. O faturamento de dezenas de postos diferentes era jogado todo numa única conta, registrada no CNPJ da fintech. De fora, era uma conta só, de uma empresa só. O registro de quem era dono de cada pedaço daquele dinheiro existia só nos servidores internos da fintech. Para o banco, para a Receita, para o Banco Central, aquilo era um borrão, um ponto cego. E o dinheiro não parava ali, subia para dentro de fundos de investimento. Não os fundos comuns, de milhares de cotistas, mas fundos fechados, de 1 ou 2 donos. Às vezes, o dono de um fundo era outro fundo. Camada sobre camada para esconder quem estava lá embaixo. Mais de 40 deles, somando 30 bilhões de reais. Em maio desse ano, a segunda fase da operação achou 6 novas fintechs, fazendo o mesmo papel de banco paralelo, com 26 bilhões de reais em movimentação atípica. Uma delas chegou a receber mais de 1 bilhão em espécie. Trocaram as empresas, mudaram os sócios e continuaram. A facção tratava a fintech como uma peça de reposição. Queimou uma, abre outra. E é importante registrar que essa fintech, o BK Bank, não lavava só dinheiro de posto. Ela tinha contrato com o Estado brasileiro. Um levantamento da revista Piauí encontrou 82 contratos do BK Bank com órgãos públicos, somando 555 milhões de reais. Com os Correios, com o Senado, com a Câmara dos Deputados, com o Exército e com a Prefeitura. A mesma fintech, apontada como banco paralelo do crime, prestava serviço financeiro para o poder público. Chegando no topo dessa cadeia, o dinheiro não virou legal. Ele continua sendo dinheiro de crime. O que muda é a embalagem. Agora ele tem a forma que o mercado reconhece. Não ficou lícito, ficou difícil de enxergar dentro do que é lícito.
Isso é o que organiza a economia inteira do PCC. Quanto mais alto o dinheiro sobe, mais invisível ele fica. Só que quando o crime entra em fundos e administradoras de verdade, ele contamina o sistema financeiro legal. E o problema nem é que todo fundo esteja contaminado, é que a arquitetura de fundos, fintechs e contas bolsão pode esconder dinheiro de crime atrás de instrumentos perfeitamente legais. E ainda tem o envolvimento com o Estado. Em abril de 2024, a Prefeitura de São Paulo teve que assumir, da noite para o dia, a operação de duas empresas de ônibus da cidade, a Transwolf e a Upbus. Juntas, elas carregavam mais de 700 mil passageiros por dia, rodavam mais de 1.300 ônibus e tinham recebido só em 2023 cerca de 800 milhões de reais da Prefeitura. A operação recebeu o nome de Fim da Linha. E ela inverteu a lógica da lavagem. Normalmente, o crime esconde dinheiro sujo dentro de uma empresa. Nessa história, o dinheiro do crime virou frota de ônibus. A frota ganhou contrato com a prefeitura e passou a receber verba pública todo mês para rodar o ônibus que o trabalhador pega para ir para o trabalho. Ou seja, nem é mais o caso de esconder o lucro, é capturar o orçamento público. A marca da lavagem estava na contabilidade. Numa das empresas, um sócio recebeu mais de 14 milhões de reais em lucros distribuídos, num período em que a empresa, no papel, deu prejuízo de mais de 5 milhões. Empresa que perde dinheiro não distribui fortuna para o sócio, a não ser que o lucro não venha do ônibus. Entre os diretores havia nomes na lista vermelha da Interpol. Na mesma semana, outra operação, a Munditia, mostrou um cartel de licitações de limpeza urbana e vigilância em 13 cidades de São Paulo. Um grupo de empresas combinava por fora quem ganhava cada contrato. O PCC influenciava o esquema e ficava com parte do dinheiro. Os contratos somam mais de 200 milhões de reais. 3 vereadores foram presos. O PCC não tomou a prefeitura, não elegeu o prefeito, não ocupou a Câmara. A facção capturou os contratos. E no lugar de fugir dos olhos do Estado, também tentou usar os olhos do Estado a favor do grupo. O sistema se chama Cortex. É uma plataforma de inteligência do Ministério da Justiça que junta dados de dezenas de bases. Receita, SUS e até câmeras de segurança que leem placas de carro em tempo real. Foi feita para as forças de segurança rastrearem alvos. É uma das ferramentas mais poderosas do Estado brasileiro. Uma investigação da PF aponta que o acesso a ela foi parar nas mãos do PCC. Logins e senhas do Cortex foram encontrados à venda na internet, mais de 1.000 deles. Com esses acessos, criminosos ligados ao PCC monitoram autoridades. Entre os alvos estava o senador Sérgio Moro e o promotor Lincoln Gaquia. No fim, depois de lavado, resta ao dinheiro deixar o Brasil. Não existe um número confiável de quanto dinheiro o PCC retira do país a cada ano. O que existe são rotas e investigações de casos concretos. E essas investigações nos ajudam a entender como o negócio funciona. Fora do Brasil, o PCC não faz o papel de traficante de esquina. Ele age como atacadista e financiador. O PCC entra com capital para comprar a carga na origem, na Bolívia, no Peru ou na Colômbia, e assume todo o trabalho da logística, a rota, o porto, o disfarce, a travessia do Atlântico. Então, ele entrega a droga no atacado para quem distribui na ponta lá fora. Na Itália, por exemplo, esse comprador é a máfia calabresa, a 'Ndrangheta. O PCC embolsa a margem do atacado e sai. Quem forneceu maiores detalhes dessa parceria foi um mafioso italiano chamado Vincenzo Pasquino, num depoimento à própria justiça italiana. A notícia desse depoimento foi publicada não tem muito tempo. Segundo Pasquino, o PCC vende o quilo de cocaína para 'Ndrangheta por cerca de 5.000 euros. E esse mesmo quilo é revendido na Europa por mais de 23 mil. Pasquino diz que o PCC financia metade da cocaína que vai parar na Itália. Na ponta mais distante de todas, na Ásia, o mesmo quilo chega a custar 150 mil dólares em Hong Kong. O mesmo pó. A travessia pelo Atlântico é uma operação de engenharia.
Para você ter uma ideia do tamanho da complexidade, em março do ano passado, uma operação conjunta da Polícia Portuguesa e da Polícia Federal prendeu perto de Lisboa um brasileiro de 38 anos chamado Gabriel Martinez Souza, mais conhecido como Fante. Fante comandava uma equipe de mergulhadores. O trabalho deles era retirar a cocaína escondida no casco e na caixa de leme dos navios que saíam dos portos brasileiros e atracavam na Europa. Cada navio trazia, em média, 100 quilos, cerca de 10 milhões de reais em cocaína. Na casa do Fante, a polícia encontrou um fuzil, 2 pistolas, equipamento de mergulho, 30 mil euros e motos subaquáticas. E ele nem era o chefe. Respondia a Paulo Afonso Pereira Alves, o BH, líder da Sintonia Geral da Rua na Espanha. Uma célula inteira, especializada só em tirar droga de dentro da água. Vender uma tonelada de cocaína na Europa resolve um problema e cria outro. O dinheiro chega, só que chega do lado errado do oceano e em espécie. O segundo trabalho do braço internacional do PCC é dar destino a esse dinheiro. E é aí que entra Portugal. O secretário de Segurança Pública de São Paulo diz que o PCC escolheu Portugal como porta de entrada para regularizar o dinheiro do crime na Europa. Segundo a imprensa portuguesa, há uma rede de mais de 100 pessoas em Lisboa e no Porto, lavando dinheiro do tráfico por negócios comuns. Construção civil, imóveis, restaurantes, barbearias e até importação de frutas exóticas e aviação civil. Negócios em pontos de aluguel caríssimos e sem cliente, que não dão lucro sozinho, porque não foram feitos para dar lucro, existem para justificar a entrada do dinheiro. O Ministério Público mapeou 2.078 integrantes do PCC, atuando fora do Brasil em 28 países, mas a esmagadora maioria está na América do Sul, perto da droga. São 700 no Paraguai e mais de 600 na Venezuela. Na Europa, o número é bem menor, 87 em Portugal e 26 na Espanha. A massa do PCC, os mais de 30 mil, estão no Brasil, regulando o mercado e os presídios. Para fora vai só uma camada fina de especialistas. Quem move a droga, quem cuida do dinheiro, quem se relaciona com a máfia. Lá no comecinho dessa reportagem, eu fiz uma pergunta. Por que o Comando Vermelho aparece e o PCC não? A resposta não é que o PCC se esconde melhor. É que o PCC compreendeu um conceito mais sofisticado sobre a natureza do crime. Que aparecer é perder. O crime que troca tiro no morro ocupa um território. E território tem fronteira. Dá para cercar, dá para invadir, dá para retomar. Você está sempre vulnerável. O PCC fez o contrário. Ele se diluiu dentro da economia. O PCC tem posto de gasolina, tem fundo de investimento, tem a linha de ônibus. Ele não depende do morro. Onde está o bandido que você deveria temer? Tenta apontar para ele. Você não consegue. E é justamente isso que mede o tamanho da vitória do PCC. O grupo está em todo lugar. Como nós vimos, há uma fronteira em Pedro Juan Caballero. De um lado, o Brasil, do outro, o Paraguai. Atravessar essa fronteira é tão simples quanto cruzar uma avenida. O que o PCC fez foi transformar o país inteiro nessa avenida. O PCC apagou a linha entre o dinheiro do crime e o dinheiro de verdade. Hoje, quando você abastece o carro, quando pega o ônibus, quando o seu fundo de previdência compra uma cota, você pode estar cruzando essa linha, sem saber, porque ela não está mais marcada no chão. Uma facção que atira na polícia é um caso de polícia. Uma facção que tem influência, tribunal clandestino e um império financeiro escondido dentro da economia formal é uma outra coisa. É um concorrente do Estado. Oferece o que o Estado oferece: ordem, serviço, dinheiro, só que bancado pelo crime e travestido de empresa. O PCC nunca tentou derrubar o Estado. Se você parar para pensar, nem faria sentido. Ele fez uma coisa bem mais barata e mais difícil de desfazer. Ele ergueu um segundo Estado, sem qualquer bandeira política, sem apoio popular, dentro do primeiro. E é isso que deveria nos incomodar, não quanto o PCC fatura na última linha,
Isso a gente nunca vai saber direito, a questão é outra. Quanto da nossa vida, do nosso dia a dia, já é parte de um universo construído pelo PCC.